Mistérios de Terramar. Capítulo 141. Sim, sim, claro. Você vai conseguir. Charles proferiu uma concordância superficial às palavras enlouquecidas de Cord. Tomando outro gole de sua garrafa, Cord de repente se levantou com pressa. Com um olhar enlouquecido em seus olhos, ele encarou Charles e perguntou: o que você acha? O Deus da Luz vai me abandonar já que eu nunca fiz o ritual? Ele vai me proibir de entrar em seu reino? Não se preocupe, seu Deus da Luz não é tão mesquinho. Especialmente com um discípulo tão devoto quanto você. Charles respondeu com um sorriso. Sim, você está certo. Eu rezava fervorosamente todos os dias e me apeguei a isso por mais de 30 anos. Ninguém em toda a ordem é tão devoto quanto eu. Ele certamente não usará algo tão pequeno contra mim. Cord reiterou as palavras de Charles para se tranquilizar. Charles virou-se para Cord com um toque de embriaguez no olhar. Você quer saber como é a Terra da Luz? Implore e eu posso compartilhar. Você a rota. Me diga. O rosto de Cord já estava vermelho por causa do álcool, e ele mal conseguia ficar de pé. Olhando para a extensão escura do mar, Charles começou a recontar suas memórias do mundo da superfície. Entrando no clima, Charles até trouxe seus antigos desenhos de seu mundo e os compartilhou com Cord. Não, não, a Terra da Luz não pode ser assim. Isso é completamente diferente do Novo Testamento. Você deve estar bêbado. Sentado no convés, Cord balançou a cabeça e negou veementemente a descrição de Charles sobre o mundo da superfície. Ele então jogou sua garrafa vazia para o lado e agarrou a garrafa na mão de Charles. Ele inclinou a cabeça para trás e engoliu outro gole antes de começar com um ar de superioridade. Permita que eu, o sagrado acólito da Ordem da Luz Divina, ilumine você sobre a aparência da Terra da Luz, o próprio reino do nosso Deus da Luz. Esse é o reino sagrado do nosso Senhor, uma terra purificada, livre de toda mácula e escuridão. Lá, todo desejo será realizado. Discípulos devotos alcançarão a imortalidade enquanto se banham em seu brilho divino. E Cord parou de repente, como se tivesse esquecido suas falas. Deitado no chão com uma perna cruzada sobre a outra, Charles explodiu em risadas. Continue sua história, sim? Por que você parou? Entretanto, Cord começou a tremer enquanto levantava um dedo e apontava para o horizonte. Estou vendo coisas. Acho que acabei de ver um brilho ali. Cord gaguejou. O quê? Charles foi instantaneamente meio sacudido para fora de seu estupor. Ele se levantou de um salto e olhou para onde Cord apontava. Um leve tom amarelo brilhava no horizonte como o amanhecer. À medida que o narvale se aproximava, o brilho amarelo ficava mais forte. O que é isso? Charles, me responda. O que é isso? Cord agarrou os ombros de Charles, sacudindo-o com fervor. Seu olhar era uma mistura de medo e antecipação enquanto ele encarava Charles em busca de uma resposta. Charles permaneceu congelado no local, seus olhos firmemente fixados no brilho amarelo no horizonte. Além das batidas rápidas e estrondosas de seu coração, ele não conseguia ouvir mais nada. Logo, o brilho peculiar no horizonte chamou a atenção da tripulação. Eles correram para o convés enquanto apontavam e especulavam sobre a luz misteriosa. Enquanto eles estavam envolvidos em uma discussão fervorosa, um grito de dor ecoou no ar. O grito tirou Charles de seu estado atordoado. Ele se virou para ver fios de fumaça branca emanando de seu marinheiro vampiro. Mãe dos vampiros. Ah, minha pele está derretendo. A dor. Aldrich gritou enquanto cambaleava para dentro das cabines do navio para se abrigar da luz. Cord explodiu em uma risada maníaca. É a luz do sol. Essa é a Terra da Luz. É a Terra da Luz que repele todas as criaturas das trevas, incluindo vampiros. Nós conseguimos. Chegamos à Terra da Luz. Todos no convés ouviram as palavras de Cord em alto e bom som. Expressões de espanto e choque pintaram os rostos dos membros da tripulação. Cord não estava mentindo todo esse tempo. Buscar a Terra da Luz era a verdadeira missão o tempo todo. Tapa, tapa, tapa. Deep continuou dando tapas no próprio rosto, na esperança de despertar do que ele achava que poderia ser um sonho. Grandão, não tenho força suficiente. Bata em mim. De pé ao lado dele, James sorriu e passou um braço em volta do pescoço de Deep antes de dar um soco no rosto do jovem marinheiro. Em um instante, sangue jorrou do nariz de Deep. Dói? Sim, acho que é real então. Várias visões começaram a ocorrer nos navios. Alguns começaram a berrar, enquanto outros irromperam em gargalhadas enlouquecidas. No entanto, a maioria deles teve as mesmas reações de Deep, batendo em si mesmos para verificar se estavam sonhando. À medida que a frota se aproximava, um deslumbrante raio de luz penetrou nas águas escuras como uma espada divina de luz. No coração da iluminação havia uma ilha banhada pela luz do sol. Ela era coberta por um dossel verde e transbordava de vida verdejante. Logo, a aparência detalhada da ilha se tornou visível. Era uma ilha tropical com montanhas à distância. A julgar pela massa de terra, parecia ser maior do que o arquipélago de coral em pelo menos 50%. Diferentemente de outras ilhas no subterrâneo Seascape, Charles imediatamente notou a flora familiar. As árvores na ilha eram espécies familiares do mundo da superfície. Charles olhou para as palmeiras majestosas, as bananeiras com suas folhas largas e inconfundíveis, e também para os coqueiros pesados com seus frutos redondos e robustos. A presença delas na paisagem evocava nele uma sensação de nostalgia. Diante da terra lendária, toda a razão caiu por terra.
No momento em que os navios ancoraram, todos consumidos pela excitação, fizeram uma corrida louca em direção à Praia Branca Imaculada. A primeira coisa que fizeram foi levantar a cabeça para o céu e procurar pela fonte de luz. Até Charles não foi exceção. A luz do sol era ofuscante. Olhando diretamente para o sol, lágrimas escorriam dos olhos de Charles por causa dos raios ofuscantes. No entanto, ele não conseguia fechá-los. Ele temia que no momento em que fechasse os olhos, o raio radiante de esperança desaparecesse de repente. Charles notou que a fonte de luz não estava diretamente acima da ilha. Em vez disso, estava ligeiramente fora do centro. Os raios de sol cheios de vida atravessavam uma fenda na vasta extensão acima. Ele olhou para a fissura atordoado, mas, de repente, sua boca se moveu por conta própria. Cara, é tão alto lá em cima. Como subimos? Richard perguntou em voz alta. Sim, como vamos levantar? Embora fosse uma pergunta, a voz de Charles continha uma alegria aparente enquanto um largo sorriso surgia em seu rosto. Buck. Ao lado dele, Cord de repente caiu no chão. Ambos os seus dedos indicadores apontaram para o triângulo branco em sua testa enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Charles abaixou o queixo para olhar para Cord. Sua visão estava turva e salpicada de pontos escuros. No entanto, ele permaneceu imperturbável. Ele sabia que era o resultado de olhar diretamente para o sol por um longo período, e os raios brilhantes deixaram marcas em suas retinas. Ei, Cord, pare de olhar para a luz, ou você vai ter catarata. Charles se aproximou do homem idoso e cutucou levemente a figura vestida de amarelo com o pé. Nunca senti tanta paz em mim. Eu sinto que nosso Senhor veio por mim, Cord murmurou com o rosto coberto de lágrimas. Capítulo 142. Observando as palhaçadas enlouquecidas de Cord, Charles não conseguiu se preocupar com o velho. Ele se virou e se aproximou dos outros que estavam enraizados em seus lugares como estacas de madeira. Ele arrancou o telescópio de seu segundo imediato, Connor, e deu um leve tapinha em sua cabeça com a ferramenta. Bem, que rapaz brilhante. Você certamente é o primeiro a tentar olhar para o sol com um telescópio, Charles comentou sarcasticamente. Capitão, o que é essa coisa? Connor perguntou gaguejando enquanto apontava para o céu. O sol. O que mais poderia ser? Charles respondeu despreocupadamente e empurrou o telescópio para os braços de Connor. Ele se agachou e pegou o rato branco congelado do chão. Colocando-o em sua palma aberta, ele deu um tapinha em sua cabeça e comentou: pare de olhar, ou você vai virar um rato cego. Senhor Charles, sua casa é lá em cima? É o lugar com a TV ou era uma computa? A voz de Lily tremeu de excitação quando ela colocou a cabeça para fora entre os dedos de Charles. Charles sorriu levemente e jogou o rato branco no ar, brincando. Ele a pegou mais uma vez em meio aos seus gritos. Little Lily, você adivinhou corretamente. Essa é minha casa. Alegre, Charles mal havia terminado de falar quando um baque forte atrás dele indicou que algo havia atingido a areia. Ele se virou e viu Cord, que estava sentado ereto momentos antes, agora deitado de bruços na areia. Charles imediatamente sentiu que algo estava errado. Agarrando Lily com ele, ele correu em direção ao homem idoso e puxou Cord de volta para uma posição sentada. Ei, o que aconteceu? Fale comigo. Charles rugiu. No entanto, Cord parecia não responder aos gritos de Charles. Um sorriso plácido permaneceu congelado no rosto do velho homem. Um pavor frio consumiu Charles, e ele gradualmente estendeu um dedo e o colocou sob o nariz de Cord. Cord não estava mais respirando. Baque, baque, baque. O som arrepiante de corpos caindo na areia ressoou ao redor dele. Apesar de estar no abraço caloroso dos raios de sol, Charles sentiu um frio entorpecente percorrendo-o. Ele se virou e viu os marinheiros desabando um após o outro, caindo de bruços e permanecendo imóveis na areia. A alegria dentro dele se dissipou instantaneamente sem deixar vestígios. Com lábios trêmulos, Charles gritou histericamente: de volta para a nave agora. Todos voltem. A luz do sol é mortal. Os gritos repentinos de Charles trouxeram todos de volta à realidade sombria e à morte de seus companheiros de tripulação. Uma breve pausa de incerteza passou por seus rostos extasiados, que rapidamente se transformou em compreensão, depois em puro terror. Um movimento em massa se seguiu. Eles correram em direção aos seus navios a uma velocidade ainda mais rápida do que quando corriam em direção à costa. Alguns tropeçaram e caíram no meio da corrida. Infelizmente, aqueles que atingiram a areia nunca mais se levantaram. Com sua agilidade aprimorada, Deep foi o primeiro a voltar ao convés do narvale. Parado na borda do navio, ele rapidamente ajudou seus companheiros a bordo. Enquanto fazia a contagem, ele notou uma ausência inquietante. O olhar de Deep se voltou para a costa para ver a figura de seu capitão, Charles, de pé na intersecção da luz e da escuridão. Metade de seu corpo estava iluminada pelos raios solares radiantes, enquanto a outra metade estava envolta na escuridão da subterrânea Seascape. Capitão, volte rápido. É perigoso. Deep gritou ansiosamente em desespero. Enquanto os gritos frenéticos da tripulação ecoavam, Charles se virou para eles e sinalizou para que esperassem usando o semáforo de bandeira. Ele então deu um passo para trás e permitiu que a luz do sol o envolvesse completamente. Ele começou a tirar suas vestes superiores e revelou seu torso marcado por cicatrizes. Banhando-se nos raios brilhantes, ele ficou parado com os braços abertos como se abraçasse a luz. Seus olhos brilhavam com determinação inabalável. Ele sabia que o curso de ação mais lógico era retornar à nave e descobrir o que deu errado. No entanto, Charles não tinha mais paciência para isso. Ele não aguentava mais.
Se a luz do sol da superfície fosse realmente mortal, ele preferiria enfrentá-la de frente e ser morto por ela agora. 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos depois, Charles não sentiu nada além do calor do sol. Olhando para a luz filtrando através da fissura, um sorriso irônico surgiu nos lábios de Charles. Ele estava certo. Tendo passado inúmeras horas sob o sol no mundo acima antes de seu hiato de 9 anos neste reino subterrâneo, como a luz do sol poderia se tornar desconhecida para ele? Charles abaixou os braços e voltou seu olhar para o narvalho envolto na escuridão. Olhando para a miríade de rostos a bordo da embarcação, uma mistura de emoções brotou nele. As palavras anteriores de Cord ecoaram em sua mente. O homem idoso havia descrito a Terra da Luz como o domínio sagrado do Deus da Luz, e ela bania todas as impurezas e escuridão. Charles não tinha ideia de quem inventava essas histórias, mas, a julgar pela situação atual, parecia que a aversão à luz do sol não se limitava apenas aos vampiros. O sol parecia evitar os humanos também no reino subterrâneo. Talvez os humanos aqui tenham vivido na escuridão por tantas gerações que evoluíram e não conseguem mais sobreviver sob a luz do sol, Charles refletiu consigo mesmo. Depois de ficar na luz do sol por mais alguns momentos, Charles começou a reunir os corpos sem vida na praia. Fazendo uma contagem rápida, ele contou 79 mortes, incluindo um dos capitães Cord. Foi uma perda trágica. Anteriormente, Charles tinha ficado perplexo sobre o porquê de os piratas Soton não terem reivindicado esse paraíso mesmo quando seu líder, King, sabia desse lugar. Mas agora sua pergunta tinha sido respondida. Com o coração pesado, Charles fechou gentilmente os olhos arregalados de Cord. Olhando para os raios penetrantes do sol pela última vez, ele se virou e nadou em direção ao narvalho. No momento em que subiu a bordo do narvalho, ele viu que os capitães e a tripulação restantes dos 12 navios já estavam reunidos e o aguardavam. Ninguém disse uma palavra, mas seus olhos estavam fixos em Charles. Uma mistura de emoções encheu seus olhares. Não era esta a Terra da Luz? Por que tantos pereceram? Por que Charles estava ileso? Qual era a verdadeira natureza de sua missão? Uma enxurrada de perguntas girava em suas mentes. Pegando a toalha de Deep, Charles rapidamente limpou seu corpo antes de se virar para se dirigir à multidão. Não vou me deter em palavras desnecessárias. Como vocês viram por si mesmos, Cord não estava mentindo. Nossa missão era buscar a Terra da Luz desde o começo. Mas esta não é a Terra lendária. A verdadeira Terra da Luz está além daquela fissura no céu. Sussurros irromperam entre o grupo, mas cessaram no momento em que Charles continuou seu discurso. E eu sou de lá. O próprio fato de ter permanecido ileso da luz do sol é prova disso. Charles fez a mesma afirmação inúmeras vezes nos últimos 9 anos neste reino subterrâneo. No entanto, esta foi a primeira vez que ninguém respondeu com uma risada zombeteira. Nosso próximo objetivo é encontrar uma maneira de chegar lá. Mas a luz divina do Deus da Luz vai matar todos nós. Por que deveríamos subir lá? Os contos da Ordem da Luz Divina eram mentiras enganosas. Não há nada além de luz letal lá em cima. Não há como alguém viver na Terra da Luz. Uma voz da multidão retrucou Charles. Não. Vocês ainda não entenderam. Sim, o sol é letal. É realmente um obstáculo difícil de superar, mas certamente há uma maneira de resolvê-lo. Se não conseguirmos encontrar respostas aqui embaixo, há muitas pessoas inteligentes lá em cima, e elas encontrarão uma solução. Mesmo que isso signifique usar trajes de proteção o tempo todo ou só poder se aventurar à noite, o mundo lá em cima ainda é muito melhor do que este reino amaldiçoado. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes melhor. Charles tentou apelar para o grupo enquanto passava o olhar por eles. Cada um de vocês certamente está ciente do naufrágio da Ilha das Sombras. Vocês planejam viver com medo perpétuo de que essas ilhas afundem a qualquer momento? Deixe-me dizer a vocês, lá em cima. Charles apontou para a fenda radiante no céu. Naquela lendária Terra da Luz fica um continente maior do que toda a paisagem marinha subterrânea. As terras não são apenas incrivelmente férteis, mas também nunca afundam. Capítulo 143. O que você deseja? Ocupar uma ilha com água doce? Marque minhas palavras. Na Terra da Luz, a água doce é tão abundante quanto o mar. As pessoas de lá até se banham nela. Você quer dizer, como os moradores da Ilha Central? Connor perguntou com um brilho de expectativa nos olhos. Sim. Quando chegarmos à Terra da Luz, cada um de nós não precisará mais lutar para sobreviver neste oceano louco. Poderemos viver como os habitantes das Ilhas Centrais. A persuasão tentadora de Charles pareceu diminuir o medo da morte, enquanto discussões animadas irrompiam entre o grupo. Aqueles que escolheram uma carreira marítima eram conhecidos por seu descarado desrespeito à vida. Afinal, aqueles que viviam pelo medo nunca se juntariam à tripulação de um navio de exploração. No entanto, nem todos estavam ingenuamente otimistas. Vestido com um uniforme militar preto, o capitão da embarcação anfíbia olhou calmamente para Charles e fez uma pergunta. Capitão Charles, mesmo que o paraíso acima seja tão grande quanto você alegou, como vamos conseguir subir? Certo, como nos levantamos? Charles estava preocupado com o mesmo problema. Até onde ele sabia, o Subterranean Seascape era severamente deficiente quando se tratava de transporte aéreo. Há alguém na sua tripulação com habilidade para voar? Charles perguntou aos capitães. Os vários capitães trocaram olhares antes que, em união, seus olhares se fixassem novamente em Charles. Senhor Charles, o senhor não possui uma relíquia que pode transformá-lo em um morcego gigante? Perguntou um dos capitães.
Charles tirou o bate-espelho, mas depois de um breve momento de reflexão, ele o enfiou de volta no casaco. Temo que essa coisa não sirva. Seu dono anterior era um vampiro, e itens vampíricos temem ainda mais a luz do sol. Como saberemos se não tentarmos? Senhor Charles, deixe-me tentar. Um jovem com um globo ocular protético surgiu da multidão com aparente entusiasmo. Charles lançou um olhar para o jovem rapaz antes de jogar o bate-espelho para ele sem dizer uma palavra. Infelizmente, o resultado foi devastador. No momento em que o morcego gigante voou para o ar, ele explodiu em uma bola de fogo e logo foi reduzido a meras cinzas, espalhando-se no vento. Charles franziu as sobrancelhas e se abaixou para pegar o espelho, que brilhava sob a luz do sol de seu lugar na areia. Ele pensou que conseguiria sair assim que encontrasse a saída, então nunca imaginou que a saída estivesse suspensa no ar. O sol está tão brilhante. Como vamos acordar? E se estiver sempre ensolarado como na África? Ficamos presos aqui para sempre, brincou Richard. Ao ouvir o lamento de Richard, um pensamento repentino ocorreu a Charles. Ele tinha sido brevemente enredado em um descuido de entendimento. Tendo passado muito tempo neste espaço subterrâneo, ele quase tinha esquecido o fato de que no mundo da superfície, o sol não brilhava incessantemente. Richard entendeu instantaneamente a linha de pensamento de Charles. Mano, você é um gênio por lembrar que o sol não brilha à noite. Isso significa que em mais 12 horas, no máximo, poderemos retornar à superfície. Charles assentiu em concordância. Uma pitada de excitação pintou seu semblante enquanto ele olhava para o bate-mirror em suas mãos. Essa era uma notícia promissora, e ele imediatamente a compartilhou com todos. Ao ouvir as notícias emocionantes, uma onda de júbilo tomou conta dos rostos de todos os indivíduos presentes. Isso significava que eles logo seriam capazes de alcançar a Terra lendária. Era impossível para qualquer um manter a calma diante de notícias dessa magnitude. A montanha-russa emocional do dia foi sem precedentes para os marinheiros, e seus músculos faciais nas últimas horas foram submetidos a um teste bastante desafiador. Enquanto os marinheiros comemoravam com assobios no ar, o primeiro imediato Bandages discretamente cuspia um bocado de sangue no mar. Sua ação não passou despercebida pela observação aguçada de Charles. Ele imediatamente se aproximou de Bandages. O que aconteceu? Você está ferido? A voz de Charles estava manchada com aparente preocupação. Bandagens balançou a cabeça e abriu a boca para Charles dar uma olhada. A carne dentro de sua boca estava ensanguentada. Não é nada. Comi muito peixe. Há alguma cárie na minha boca. Charles entendeu imediatamente. Bandages provavelmente estava sofrendo de escorbuto devido a uma deficiência de vitamina C. Ele se lembrou das palavras de Laesto de antes e presumiu que outros membros da tripulação provavelmente estavam sofrendo da mesma doença, embora com diferentes níveis de gravidade. Olhando para a ilha tropical brilhantemente iluminada à distância, Charles ponderou por um breve momento antes de dar um tapinha no ombro de Bandages e dizer: "Espere aqui." Charles retornou à ilha e começou a explorar a densa floresta. A floresta era uma tapeçaria de vegetação com abundância de espécies de plantas. Logo, Charles avistou algumas frutas familiares. Havia bananas medindo quase dezenas de centímetros de comprimento e abacaxis do tamanho de um punho. A maioria das frutas é rica em vitamina C, e essas frutas tropicais poderiam facilmente resolver o problema em questão. Quanto à tarefa de testar a toxicidade dessas frutas, os camundongos de Lily serviriam como os camundongos de laboratório perfeitos. Enquanto Charles continuava a colher as frutas, ele notou uma sensação de estranheza. A concentração de árvores frutíferas nesta ilha era normalmente densa e desviava-se do padrão de quaisquer florestas típicas que ele havia encontrado. Escalando um tronco de árvore, Charles alcançou os galhos mais altos. Quando seus olhos pousaram nas ruínas cobertas de mato à distância, a fonte da peculiaridade da ilha tornou-se imediatamente clara para ele. Charles seguiu em direção às ruínas. Apesar do estado decadente do edifício, ele ainda conseguia discernir o estilo arquitetônico minimalista da fundação. Ele não achou nada surpreendente encontrar uma estrutura na ilha ligada à fundação. Dada a habilidade deles de aproveitar todas as chances disponíveis, era improvável que eles negligenciassem uma saída para o mundo da superfície. Entre as ruínas, uma série de longos edifícios de vidro chamaram a atenção de Charles. Cacos de vidro quebrados cobriam o chão enquanto uma estrutura de aço imaculada se estendia para dentro da floresta como o exoesqueleto de um inseto colossal. Uma estufa! Mas no momento em que viu uma câmara de aço, ele imediatamente descartou a ideia. A fundação é realmente incrível pra caralho, Richard comentou enquanto inclinava a cabeça para o céu para ver a fenda aberta no terreno acima. Eles conseguem construir um elevador para atingir tal altura. A câmara metálica funcionava como o espaço do elevador, e as vigas de aço serviam como a estrutura para transportar o elevador do chão através da fissura aérea. Era uma maravilha arquitetônica criada pela fundação. Charles não tinha certeza se existiam outras saídas em outros lugares, mas ele teorizou que esta era certamente uma das principais passagens entre a fundação e o mundo da superfície. Estamos voltando agora. Segurando uma braçada de frutas entrelaçadas com videiras, Charles saltou de uma árvore para outra como um macaco ágil e seguiu em direção à praia. A maioria das frutas que Charles trouxe de volta eram um tanto carentes no quesito sabor. Os pequenos abacaxis verdes formigavam na língua e tinham um gosto um tanto adstringente. As bananas, apesar do tamanho grande, não tinham um toque de doçura.
Suas sementes também eram anormalmente grandes. Entre as 3 espécies de frutas, apenas os cocos tinham um sabor um tanto decente. Independentemente disso, eles serviram ao seu propósito de fornecer à tripulação a vitamina C necessária. A maioria das frutas com alto teor de água geralmente eram pesadas. Depois de várias viagens, Charles estava visivelmente exausto. Era uma situação inconveniente, mas atualmente ele era o único que conseguia se mover sob a luz do sol, colocando os óculos escuros que havia adquirido de Aldrich. Charles reclinou-se na praia e saboreou o calor reconfortante do sol enquanto tomava goles ocasionais de água de cocô do cocô fresco ao lado dele. Depois de experimentar a luz do sol mais uma vez, ele estava relutante em retornar às sombras. Rangido. Uma série de guinchos soou à esquerda de Charles. Perplexo, ele se sentou e olhou para ver Lily, junto com seu grupo de amigos roedores, roendo um cocô que ele tinha acabado de arrancar. Capítulo 144. Charles sentiu como se um aperto de torno tivesse apertado seu coração. Ele correu, pegou Lily no colo e virou as costas para o sol para cobrir o rato branco com sua sombra. Você tem um desejo de morte? Senhor Charles, não se preocupe. Estou bem. A luz do sol não parece ser letal contra ratos. Como você sabe? É verdade. Furry e os outros até mesmo te seguiram secretamente na floresta agora mesmo. Com as palavras de Lily, Charles se virou para os ratos ao lado deles, que estavam roendo alegremente as frutas. Vendo que todos e cada um deles estavam vivos e bem, ele soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha certeza se era devido à diferença na estrutura anatômica entre ratos e humanos subterrâneos, mas era evidente que a luz solar não causava danos a esses roedores. Não é de se admirar que digam que roedores e baratas são as criaturas mais adaptáveis da Terra. Charles refletiu como se tivesse tropeçado na explicação mais plausível. Lily coçou os vários arranhões e cortes que cruzavam o corpo de Charles com suas pequenas patas e brincou. Sério? Os ratos são tão incríveis assim? Claro. Nossa Lily é excepcionalmente incrível, Charles comentou enquanto acariciava a cabeça do rato branco. Deitado de novo na praia quente e ensolarada, uma pitada de sonolência o invadiu. Incapaz de lutar contra o monstro ZZZ, ele fechou os olhos lentamente. Lily, vou dormir um pouco, Charles murmurou e adormeceu. Ele teve um ótimo descanso, ininterrupto e livre de quaisquer pesadelos. Finalmente acordando depois de algum tempo, Charles sentiu-se incrivelmente revigorado tanto física quanto mentalmente. Ele também encontrou seu corpo enterrado na areia, apenas sua cabeça permaneceu acima da superfície. Vários castelos de areia tortos e improvisados foram construídos sobre ele. Percebendo as pegadas claras de roedores nos prédios, Charles teve certeza de que Lily era a artista por trás dessas obras-primas. Ela ainda é uma criança, afinal de contas, Charles comentou com uma risada enquanto se sentava e tirava a areia de seu torso sem camisa. Logo, ele avistou a dona da obra de arte parada não muito longe com seu grupo de amigos roedores. À distância, Lily estava orientando os ratos a enterrarem os corpos. Cada sepultura foi até mesmo cuidadosamente marcada com um galho saindo para se assemelhar a uma lápide improvisada. Senhor Charles, você pode organizar um funeral para eles? Lily perguntou com olhos suplicantes enquanto inclinava a cabeça para olhar para Charles, que se aproximava deles. Não sei como, respondeu Charles enquanto tirava o relógio de bolso da calça. Vamos, diga apenas algumas palavras. Organizar um funeral é relativamente simples. Pessoas morrem o tempo todo no hospital do meu pai. Você só precisa ficar em frente aos túmulos delas e... As palavras de Lily sumiram quando ela percebeu que a expressão relaxada de Charles gradualmente se contorcia em uma mistura de medo e raiva. Senhor Charles, o que houve? Lily perguntou com um toque de cautela em seu tom. Lily, quanto tempo eu dormi? Charles perguntou. Sua mão segurando o relógio de bolso tremia visivelmente. Cerca de meio-dia. Senhor Charles, seu relógio de bolso está quebrado? Ele não mostra as horas? Baque. Charles atirou violentamente o relógio de bolso na areia. Chocada com sua explosão, Lily recuou de medo e buscou refúgio ao lado de seus amigos roedores. Enquanto observava Charles xingando e xingando na língua que ela já tinha ouvido antes, mas não conseguia entender, os olhos de Lily foram gradualmente consumidos pela preocupação. Jump, você acha que o Sr. Charles enlouqueceu? Lily sussurrou para um rato marrom ao lado dela. Suas palavras pingavam com tristeza evidente. Os ratos marrons responderam com alguns guinchos antes de Lily estender uma pata e dar um tapinha leve nas costas. Não diga isso sobre o Sr. Charles. Como ele sempre pôde ser bravo. Logo os gestos frenéticos de Charles cessaram, e ele ficou especialmente quieto. Ele ficou esparramado na areia branca e ofegava pesadamente. Olhando para o navio a vapor envolto na escuridão distante, Lily se aproximou cautelosamente e perguntou em um sussurro suave. Senhor Charles, você está bem? Agite. As mãos de Charles dispararam em uma velocidade extrema, deixando um rastro de pós-imagens. Pegando Lily com força, ele a encarou intensamente com seus olhos injetados de sangue e rugiu. Por que o sol não se pôs? Já se passaram 13 horas, mas o céu ainda está claro. Você entende o que isso significa? Senhor Charles, você está me machucando. Lily choramingou enquanto tentava desesperadamente se libertar das mãos dele. Significa que a porra da terra parou de girar. Significa que algo catastrófico aconteceu lá em cima. Significa que tudo acima não é mais o mesmo. Significa que mesmo que eu consiga voltar lá em cima, meu lar não está mais lá.
A cada frase, o aperto de Charles se apertava um pouco mais sem que ele tivesse consciência de sua ação. Chiadoou. Percebendo a situação de Lily, os ratos atacaram Charles e morderam freneticamente sua mão para fazê-lo soltar o amigo. Trazido de volta à razão pela dor física, Charles deixou Lily cair no chão e ficou paralisado como uma estátua. Ao pousar na areia branca, Lily começou a chorar. Seus gritos não eram apenas de dor física devido à queda de uma altura, mas também do medo que sentia do comportamento errático de Charles. Guinchos ecoavam incessantemente no ar enquanto o enxame de ratos carregava Lily chorando em direção ao narvale. Após o retorno dos ratos, a tripulação se reuniu em volta do rato branco tentando descobrir o que aconteceu na praia. Choramingando entre soluços, Lily reclamou das ações de Charles. Após ouvir Lily contar sua história, a tripulação coletivamente se virou para encarar a silhueta imóvel do homem na praia. Um tom de preocupação cruzou o rosto do segundo imediato Connor, e ele olhou para Laesto. Doutor, o capitão está sofrendo de algum tipo de doença? Balançando a cabeça em resposta, Laesto inclinou a cabeça para trás e tomou um gole de sua garrafa de lata. Não faço ideia. Este não é um sintoma causado pelos sussurros amaldiçoados no mar. Provavelmente tenho que continuar monitorando-o para descobrir. Sério? Você é uma farsa? Isso é algo que um médico deveria dizer? Connor retrucou. Laesto lançou um olhar gelado para Connor antes de rugir de frustração. Ele está parado na luz do sol que é letal para nós. O que eu deveria fazer? Correr para o lado dele e oferecer minha vida à luz? Estou velho, mas ainda quero viver meus anos. Os minutos passaram. A tripulação estava começando a ficar um pouco inquieta com a espera. A ansiedade pintava os rostos de todos enquanto esperavam o retorno do capitão. Parado no canto do convés, Bandages estava observando Charles silenciosamente. Sabendo que não tinham tempo a perder, ele se moveu em direção ao canhão do convés sem dizer uma única palavra. Estrondo. Houve uma explosão quando uma bala de canhão saiu do cano e caiu na praia, deixando uma cratera em seu rastro. A comoção sacudiu Charles para fora de seu torpor. Ele lançou um olhar fugaz para o narvale antes de caminhar em direção ao mar e nadar em direção à embarcação. Subindo a escada macia, Charles embarcou. Por alguma razão, a expressão calma de Charles atingiu a tripulação com um profundo senso de preocupação e inquietação. Deep, reúna os outros capitães. Tenho algo a anunciar. Sentindo uma leve sensação de desconforto em seu coração, Deep assentiu em afirmação. Ele entrou na cabine e soou a buzina do navio. Charles, o que aconteceu agora? Laesto caminhou até Charles e observou cuidadosamente o rosto deste último em busca de quaisquer traços de anomalias. Nada, estou bem. Com isso, Charles se aproximou de Lily e se ajoelhou sobre um único joelho. Lily, eu realmente sinto muito por acidentalmente ter machucado você agora. Peço desculpas. O rosto peludo de Lily ainda tinha evidências de suas marcas de lágrimas. Ignorando o pedido de desculpas, ela recuou para o enxame de ratos marrons. Apenas sua cauda rosa permaneceu visível para Charles. Sinto muito mesmo, Charles continuou a persuadir o rato branco. Agora mesmo percebi que uma catástrofe enorme ocorreu no mundo lá em cima, e eu perdi. Por favor, me perdoe. Ao ouvir a explicação de Charles, Lily rapidamente colocou a cabeça para fora do mar de ratos marrons. Com uma voz preocupada, ela perguntou, então, e quanto à sua casa, Sr. Charles? Você conseguirá voltar para casa? Charles estendeu a palma da mão aberta, permitindo que os ratos brancos subissem nela. Acariciando sua pequena cabeça, ele disse, posso não conseguir voltar para casa, mas não importa o que tenha acontecido lá em cima, ainda quero subir e dar uma olhada. Se minha família ainda estiver por perto, farei o que for preciso para encontrá-los e salvá-los. Se Charles fez uma pausa assim que seu próximo pensamento o atingiu. Ele compôs um pouco suas emoções e continuou. Se minha família e meu lar não existirem mais, eu ainda ficarei lá e reconstruirei um novo lar lá. Capítulo 145. Após ouvir a explicação de Charles, Lily aninhou seu rosto peludo contra a palma aberta do primeiro. Tudo bem então. Eu vou te perdoar dessa vez. Eu vou te ajudar a construir sua nova casa, Sr. Charles. Mas você deve prometer não me beliscar de novo. Isso realmente dói. Eu prometo, Charles disse e estendeu a outra mão para acariciar gentilmente a cabeça dela. Assim que Charles estava confortando seu artilheiro, uma mão envolta em bandagens de repente pousou em seu ombro. Apenas uma pessoa entre a tripulação do narval estava vestida com tal traje. Charles virou-se ligeiramente e encontrou o olhar de seu primeiro imediato. Bandagens não disse uma única palavra, mas Charles podia sentir claramente sua forte preocupação. Estou bem. Não se preocupe. Eu já passei por muita coisa todos esses anos. Um pequeno contratempo como esse não vai me quebrar, Charles ofereceu sua garantia. Você pode compartilhar comigo sobre seu passado? Bandagens perguntou com suas palavras arrastadas como sempre. Charles olhou para o rosto coberto com bandagens por alguns segundos antes de assentir. Claro. Ele se levantou e contou sua história para o mundo subterrâneo. Enquanto ele mergulhava em suas memórias dos últimos 9 anos e as narrava, de repente ele percebeu o quão profundamente ele havia se entrelaçado com este reino. Suas pegadas estavam em todo lugar. Quando Charles terminou seus contos, Bandages permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de perguntar cautelosamente, Capitão, você tem certeza de que o mundo acima é o seu mundo? Tenho certeza. Charles respondeu com absoluta certeza. Não só porque eu caí no mar quando cheguei aqui.
Até os registros da fundação contêm evidências cruciais. Eles mencionaram nomes de lugares que existem no mundo da superfície. Por exemplo, Edimburgo é onde eles encontraram 157, a relíquia que replica tudo. Em 1002, aquela massa cinza mencionou que a sede da fundação na superfície fica em Washington. Esses lugares não são onde eu moro, mas estão no mundo de onde eu sou. Bandagens olhou para a fissura acima enquanto uma profunda confusão manchava seu olhar. Então, você acha, talvez, que eu possa ser de cima? Como você? Charles ficou surpreso com a pergunta de Bandagens. Ao relembrar os mistérios que cercavam Bandagens, parecia ser uma hipótese plausível. Charles sorriu e deu um tapinha no ombro de Bandagens. Quando chegarmos lá, dê uma olhada ao redor e talvez visões familiares possam desencadear suas memórias perdidas. Bandagens se virou para olhar nos olhos de Charles. Tudo bem, vamos encontrar um jeito de subir. Sim. No momento em que a conversa terminou, Charles se viu em um silêncio incomum. Ele se virou e percebeu que os outros capitães já tinham chegado e estavam ouvindo silenciosamente sua conversa com Bandagens. Charles limpou a garganta e instruiu: vamos para os aposentos do capitão. Houve uma falha de inteligência, e preciso discutir as contramedidas com todos. Linda, junte-se a nós também. Com isso, Charles foi em direção à cabine, e os outros 12 capitães rapidamente o seguiram. Com os capitães fora, o convés de repente pareceu bastante vazio e espaçoso. Asterisco, asterisco, asterisco. Então essa é a história. Como a Terra parou de girar, algum tipo de mudança aconteceu no mundo acima, e ele provavelmente nunca ficará escuro. Precisaremos encontrar outras maneiras de subir. Feuerbach levantou a mão direita, pedindo permissão para falar. Quando o olhar de Charles pousou nele, Feuerbach esfregou o nariz antes de separar os lábios. Senhor Charles, você afirma estar muito familiarizado com a Terra da Luz. Mas você realmente a conhece tão bem? O que você quer dizer? Charles franziu a testa. Feuerbach deu um passo à frente, distanciando-se do grupo de capitães. Não quero duvidar de você, mas estou apenas curioso sobre algo e esperava que você pudesse me esclarecer. Ele respirou fundo e continuou. Assim como neste mundo, ninguém pode alegar ter explorado e saber sobre todas as ilhas dentro dos 4 mares. Você mencionou que a Terra da Luz é muito mais vasta do que abaixo. Talvez haja um lugar que você não saiba onde nunca fica escuro? Como poderia haver um lugar na Terra onde o Sol? Charles foi rápido em responder instintivamente, mas parou abruptamente. Uma percepção repentina ocorreu a ele. Não lhe ocorrerá antes, mas a pergunta de Feuerbach o lembrou de que tais lugares existiam na Terra. As regiões árticas e antárticas vivenciaram o fenômeno do Sol da meia-noite. Se a fissura acima delas levasse às regiões árticas ou antárticas, então poderia haver uma chance de que a Terra não tivesse parado de girar. Uma onda de esperança surgiu dentro de Charles. Se esse era o caso, então tudo acima ainda estava funcionando normalmente e a sociedade moderna ainda existia. Cara, duvido muito. O Sol estava tão quente e brilhante. O Ártico e a Antártida são tão frios. Como eles teriam uma luz solar tão quente? Richard parecia sempre cético. Como você tem tanta certeza? Você já foi ao Ártico? Richard revirou os olhos. Você está realmente me fazendo essa pergunta? Nós nem saímos da nossa província antes. Como saberíamos como é o Sol nas regiões Ártica e Antártica? O olhar curioso de Feuerbach permaneceu em Charles, forçando-o a afastar o turbilhão de pensamentos em sua mente. Talvez. Mas essa não é nossa principal preocupação agora. Independentemente do que causa essa luz solar perpétua, temos que encontrar uma solução alternativa para isso. De qualquer forma, o Bat-Mirror não pode ser usado por causa da luz solar. Não ouvindo nenhuma resposta, Charles continuou. Nossa principal preocupação agora é encontrar uma maneira de subir. Quando chegarmos ao reino acima, todas as nossas dúvidas serão resolvidas. No entanto, o tempo não está do nosso lado. Os piratas Soton podem vir a qualquer momento para coletar luz do sol. Embora fosse possível que a fissura acima pudesse levá-los aos polos norte ou sul, os piratas de Soton não iriam oferecer a Charles o luxo do tempo para esperar pela mudança do dia perpétuo para a noite. Afinal, esperar o fenômeno passar levaria 6 meses. Mesmo assim, o sol da meia-noite era apenas uma especulação. Ao ouvir a frase final de Charles, uma atmosfera solene desceu sobre o grupo. Antes de chegarem a esta nova ilha, eles emboscaram a ilha Skivater, que estava ocupada pelos piratas. Se eles tivessem outro encontro com aqueles piratas, seria um desastre para eles. Você é o líder agora. Qual é o nosso próximo passo? Golden Hook perguntou enquanto olhava para Charles. Com as sobrancelhas franzidas, Charles tamborilou os dedos contra a mesa ritmicamente. Ele estava em uma situação um pouco difícil. Ele teve problemas para subir e também não conseguiu fazer a viagem de volta. Além disso, os piratas Soton eram uma bomba relógio. A cabine do navio estava cheia de tensão, e o olhar de todos estava fixo em Charles. Como líder da frota, ele sentia o fardo de ter que tomar uma direção. Alguém de vocês tem algum meio especial de comunicação com outras ilhas? Charles finalmente quebrou o silêncio. Um capitão com sua expressão parada e fria deu um passo à frente. Eu sei. No entanto, é muito longe aqui. Se meu navio navegar 300 milhas náuticas para o oeste, posso estabelecer contato com meu pai, que está na ilha. Você conseguirá transferir itens? Charles perguntou enquanto sua mão direita descansava em seu membro protético. Sim, mas apenas itens pequenos. Também há uma chance de que eles desapareçam durante a transmissão.
Seu pai poderá enviar esses itens para a ilha principal da Ordem da Luz Divina? Sim, ele não está muito longe da Catedral da Luz Divina. Isso funciona. Linda, eu lembro que Cord tem uma câmera, não é? Ela ainda está na nave? Pensando que ela estaria apenas agindo como pano de fundo na sala, Linda se assustou com a pergunta repentina que lhe foi feita. Ela não esperava que houvesse uma tarefa para ela. Sim, ele trouxe. Está armazenado na sala secreta dentro do Divine Radiance. Linda respondeu. Ótimo. Traga-me aquela câmera. Preciso tirar algumas fotos desta ilha. Charles havia elaborado um plano para que eles saíssem daquela situação difícil. Capítulo 146. O clique suave da câmera ecoou na sala. Linda emergiu debaixo do pano preto que a envolvia e a câmera e entregou a foto recém-capturada a Charles, que estava esperando ao lado. Sem processamento, a imagem bruta era uma vasta extensão de branco e não havia nada para ser visto. Charles virou a foto para revelar o lado preto no verso. Pegando uma régua e uma caneta, ele esboçou um mapa náutico detalhado usando o arquipélago de coral como ponto de ancoragem. Uma pequena pilha de fotos já estava empilhada na mesa ao lado dele. Cada uma delas tinha o mesmo mapa detalhado desenhado no verso. Contanto que alguém da Divine Light Order colocasse as mãos em qualquer uma dessas fotos, eles seriam capazes de encontrar esta ilha de esperança banhada pela luz do sol. Embora pudesse delegar a tarefa de desenhar o mapa a outra pessoa, Charles preferia fazê-lo pessoalmente, pois confiava acima de tudo em suas próprias mãos. Capitão, estamos ficando sem filme, Linda comentou em tom calmo. Espere. Charles pegou os óculos de sol ao lado dele e rapidamente removeu ambas as lentes. Ele então as colocou uma sobre a outra e as colocou sobre a lente da câmera. Mire naquela rachadura acima e use todo o filme restante, Charles instruiu. Ele se recusou a acreditar que os cultistas da Ordem da Luz Divina se fariam de bobos se tais evidências irrefutáveis fossem apresentadas a eles. Charles decidiu dar àqueles fanáticos evidências irrefutáveis. Ele pretendia dizer a eles que a Terra da Luz pela qual eles ansiavam estava bem aqui. Se eles desejassem ver seu reverenciado Deus da Luz, era melhor virem o mais rápido possível. Se havia alguma organização no reino subterrâneo que estivesse mais desesperada do que Charles para encontrar a Terra da Luz, tinha que ser a Ordem da Luz Divina que adorava o Sol como seu Deus. A Ordem tinha grande influência na paisagem marinha subterrânea, e sua intervenção poderia mudar drasticamente a situação atual de Charles. Deixando de lado a ideia de construir aviões, caso a Ordem oferecesse ajuda, dado seu objetivo de chegar à Terra da Luz, eles provavelmente mobilizariam todas as suas forças para construir uma torre enorme perfurando os céus. Para eles era uma façanha trivial, e alcançar aquela fissura poderia ser feito muito mais rápido do que se Charles trabalhasse sozinho. Além disso, uma vez que os discípulos da Divine Light Order chegassem, a ameaça dos piratas Soton seria naturalmente resolvida. Em um confronto onde ambos os lados estavam em pé de igualdade em números, os piratas não eram páreo para cultistas fervorosos. Além disso, o número de seguidores da Ordem da Luz Divina superava em muito de piratas. Depois de finalmente terminar o último esboço náutico em uma foto, Charles cuidadosamente os empilhou e entregou a pilha ao capitão de aparência solene que estava ao seu lado. Monty, pegue estas. Não sei como você as envia, mas estas fotos carregam o destino de todos nós. Certifique-se de que seu pai entregue estas fotos aos lunáticos na Catedral da Luz Divina e diga a eles que Cord está aqui e que ele encontrou a lendária Terra da Luz. Estas fotos são a evidência. O capitão Monty recebeu as fotos, segurando-as com o máximo cuidado. No entanto, ele não saiu e permaneceu em seu lugar. Olhando para Charles, ele disse, 300 milhas náuticas é uma longa jornada. Meu navio não tem combustível suficiente para nos levar até lá. Se combinarmos o combustível restante de todos os 13 navios, talvez eu consiga. Não podemos deixar seu navio ir sozinho. Sua embarcação precisa de escolta, e precisamos garantir sua segurança, Charles afirmou. Como lidamos com a falta de combustível? Perguntou Monty. O olhar de Charles pousou na distante floresta verdejante sob a luz quente do sol. A falta de combustível? Tudo isso é nosso combustível, Charles respondeu com um sorriso enquanto apontava o dedo indicador para a floresta. Monty e Linda trocaram olhares antes de Monty dizer, mas nenhum de nós pode ir lá, exceto você. Há muitas maneiras de bloquear o sol. Vamos deixar o rabo abanar o cachorro? Mesmo que não haja uma maneira inteligente, certamente podemos encontrar uma bruta, Charles respondeu com uma risada. Logo, todos os 13 navios de exploração colocaram seus barcos de madeira nas águas, e as tripulações remaram firmemente em direção à costa. Ao se aproximarem do limite da luz solar, eles mergulharam nas águas e viraram seus barcos para mantê-los acima enquanto se arrastavam em direção à costa. Era uma cena surreal, como se submarinos terrestres tivessem criado pernas e estivessem caminhando sobre a areia branca imaculada. Quando chegaram à costa, Charles já havia montado um galpão de palha improvisado. A maioria dos barqueiros a bordo dos navios lidava com reparos e manutenção de uma embarcação diariamente. Assim, construir um pavilhão que pudesse bloquear o sol não representava um grande desafio. Usando a madeira, folhas de palmeira e folhas de bananeira que Charles transportou de volta, a área sombreada foi expandida rapidamente. Em pouco tempo, uma área sombreada coberta por folhas foi estabelecida na Ilha Hope e estava se expandindo rapidamente. Uma vez que a área de trabalho foi montada, a equipe começou a trabalhar. Fazendo uso de seus submarinos terrestres, eles derrubaram árvore após árvore e rapidamente juntaram a madeira dura.
Simplesmente transportar a madeira fresca para os navios para ser usada como combustível seria bem ineficiente. Então, era imperativo transformá-la em carvão. Transformar madeira em carvão era uma tarefa relativamente simples. Primeiro, eles tinham que cavar um buraco no chão. Então, eles tinham que empilhar madeira intercalada com camadas de grama seca dentro. O passo final era selar o buraco com lama molhada. Eles então acenderam a camada mais baixa de capim seco através da abertura no fundo do forno de carvão, e fumaça branca começou a sair da abertura. Sob combustão incompleta, a madeira seria rapidamente carbonizada e transformada em combustível de alta qualidade. Sob o abrigo, fornos de carvão de vários tamanhos foram acesos. Em menos de 48 horas, a floresta exuberante foi marcada pelo ambicioso projeto de Charles. A copa outrora majestosa e serena foi reduzida a tocos nus. A proteção ambiental estava longe da consideração de Charles. Sua única preocupação era maximizar a produção de combustível. No terceiro dia, o primeiro lote de carvão estava pronto e resfriado. Charles ansiosamente extraiu uma madeira completamente carbonizada da lama endurecida. Ao desmontá-lo, ele descobriu que o pedaço de carvão tinha sido completamente chamuscado. Sua superfície fraturada tinha linhas claras, e a cor era um preto azeviche consistente por toda parte. Charles não era especialista em carvão, mas ainda assim conseguia perceber que o carvão produzido era de boa qualidade. Testes nas turbinas. Charles instruiu enquanto entregava os 2 pedaços de carvão em sua mão para James. O homem corpulento assentiu brevemente antes de juntar o carvão em um saco e se virar para retornar ao navio. Agora, o abrigo de palha que eles tinham erguido se estendia para as águas. Eles agora podiam caminhar diretamente da ilha para a escuridão. Charles continuou verificando a qualidade do carvão dos outros fornos. Justo quando ele estava verificando o terceiro forno, sua visão periférica avistou uma silhueta saindo correndo debaixo do abrigo para pegar algo no arbusto próximo e correndo de volta para as sombras. Ele reconheceu o indivíduo em questão como seu contramestre. Ele caminhou até lá e deu um tapa na nuca de Deep. O que você pensa que está fazendo? Você quer morrer tanto assim? Só então Charles notou a peça enferrujada de maquinário nas mãos de Deep. A julgar pela aparência do item, parecia ser algo deixado para trás pela fundação. Um sorriso travesso apareceu no rosto de Deep enquanto ele esfregava a parte de trás da cabeça. Capitão, está tudo bem. Nós testamos nos últimos dias. Ficar na luz por um tempo não vai nos matar. Charles soltou um suspiro exasperado. Ele sempre se perguntou se Deep tinha alguns neurônios a menos que um cérebro completo. Qual era o sentido de arriscar sua vida para testar algo assim? Apenas um erro e sua vida seria interrompida. Depois de advertir Deep severamente e dar um pedaço da sua mente ao jovem rapaz, Charles se virou e andou em direção à esquerda do abrigo. Ele viu os 12 capitães andando em sua direção, aparentemente com algo que queriam discutir. Como de costume, foi o sempre entusiasmado Feuerbach quem falou primeiro. Senhor Charles, meus homens avistaram água doce por perto. E Charles levantou uma sobrancelha. Dada a vegetação exuberante nesta área, água doce estava indubitavelmente presente. Além disso, os restos da fundação também podiam ser encontrados aqui. Os rostos dos outros capitães se iluminaram com ambição e ganância. Um deles brincou. Podemos falar sobre quem serão os donos desta ilha? Capítulo 147. Percebendo a ganância ardente nos olhos deles, Charles imediatamente soube de suas intenções. Este é o momento certo para discutir sobre isso? As sobrancelhas de Charles estavam levemente franzidas em irritação. Apesar da situação atual, eles ainda tinham tempo e pensamentos para querer negociar seus direitos sobre a ilha? Feuerbach deu um passo à frente com um sorriso radiante no rosto. Olhando para Charles, ele disse: todos sabem que você comanda a frota, e a carta náutica pertence a você e a Cord. Então é certo que você será o governador desta ilha. No entanto, também arriscamos nossas vidas ao seu lado nesta missão. Certamente merecemos uma aposta também, não? Os capitães parados atrás de Feuerbach assentiram apressadamente em concordância. Quando viram que um simples galpão de feno improvisado poderia afastar a luz solar mortal, ficaram inquietos. A riqueza de recursos da ilha era evidente para todos, a menos que fossem cegos. Não era um deserto árido. Com terras habitáveis e água doce, as pessoas definitivamente poderiam viver aqui. O capitão Golden Hook deu um passo à frente e acrescentou: todos arriscaram suas vidas na ilha Skivater durante o ataque de combustível. De acordo com as antigas tradições marítimas, temos o direito de jurar lealdade a vocês. Sentindo-se desconfortável, ele observou a expressão de Charles e continuou em um tom mais suave. Claro, nós aceitaríamos uma aposta menor também. Charles conhecia bem as antigas tradições. Qualquer um que prestasse assistência a um governador na conquista de uma ilha habitável tinha direito a uma parte dela. A estaca não servia meramente como compensação pela conquista, mas também era um pagamento por proteção futura. Somente quando todos estivessem vinculados por um interesse compartilhado eles estariam mais inclinados a ajudar o governador a administrar a ilha. E foi assim que os governadores das ilhas começaram e formaram sua equipe de governo inicial. Eles precisavam formar alianças para garantir que sua ilha não fosse invadida e tomada por outros governadores. Ouvindo a conversa dos capitães, os membros da tripulação ao redor pararam de trabalhar. Seus olhos se voltaram para Charles, e um silêncio tenso desceu sobre a área. Seus destinos estavam em jogo. Se Charles concordasse, eles se tornariam ilhéus centrais, independentemente de eventualmente chegarem à Terra da Luz.
Sentindo os olhares pesados sobre si, Charles sabia que eles provavelmente não estariam dispostos a fazer mais nada se ele recusasse. Tudo bem, se for apenas um juramento de fidelidade, claro, eu assino. Acabe logo com isso e volte ao trabalho. Sorrisos selvagens de triunfo apareceram nos rostos dos capitães. Eles ansiosamente produziram seus juramentos já preparados de dentro de suas vestes. Parece que todo mundo veio bem preparado, hein? Charles comentou enquanto destampava sua caneta tinteiro. Como de costume, Feuerbach foi o primeiro da fila. Ele entregou um pergaminho carmesim com texto dourado para Charles. Na verdade, a maioria dos capitães de navios de exploração mantém 2 contratos pré-escritos em seus aposentos de capitão. Um é submeter-se à Associação de Exploradores como prova de governo. O outro é um juramento de fidelidade a um governador. Pegando o contrato de Feuerbach, ele examinou o conteúdo e descobriu que era do modelo padrão. Sem hesitar, ele assinou seu nome completo no espaço designado para o governador, Carlos Reed. De acordo com as regras marítimas, cada capitão sobrevivente tinha direito a uma participação de 3% na ilha. Com 12 capitães, eles coletivamente representavam 36% dos direitos da ilha. Os 64% restantes pertenceriam então ao governador recém-nomeado, Charles. Ter uma participação na ilha era equivalente a ter ações. Enquanto os impostos fossem coletados, aqueles com ações nunca passariam fome. Eles seriam capazes de viver dos impostos como os principais beneficiários da ilha. Assinando rapidamente todos os 12 juramentos de fidelidade, Charles tampou sua caneta. Tudo pronto. Voltem ao trabalho. Aborrecimento era evidente em seu tom. Em sua opinião, ele achava tudo isso completamente desnecessário. Eles estavam indo para o mundo da superfície, então não havia sentido em se distrair com essas formalidades triviais. Feuerbach balançou a cabeça e respondeu: há mais uma coisa, governador Charles. Antecipando o próximo passo, cada membro da tripulação parou suas tarefas em mãos e rapidamente formou um círculo ao redor dos capitães. Seus rostos se iluminaram com a emoção de testemunhar um momento tão histórico. Sob os olhares de suas tripulações, os 12 capitães se alinharam em uma única fileira diante de Charles. Ajoelhando-se, eles colocaram a mão esquerda no ombro direito enquanto seguravam o juramento de fidelidade na mão direita. Com um olhar severo e solene, eles juraram em uníssono: juramos lealdade eterna ao governador, nunca trairemos ou enganaremos. Juramos responder corajosamente a todas as ameaças externas contra a ilha e defender nosso território até o último centímetro. Nós e nossa linhagem juramos lealdade eterna à família Reed até o dia em que a ilha afundar. Lendo cada declaração, uma por uma, suas vozes ficavam mais altas a cada proclamação. Após recitar o voto final, os 12 capitães se curvaram coletivamente e disseram: governador, por favor, dê um nome à ilha. Charles olhou para a luz brilhante do sol do lado de fora do abrigo com emoções misturadas nos olhos. Então ele declarou: Ilha da Esperança. No momento em que suas palavras caíram, aplausos estáticos irromperam no abrigo. A identidade e o status deles tinham sido transformados. Eles não eram mais marinheiros arriscando suas vidas no mar, mas estimados moradores das ilhas centrais. Olhando para o segundo imediato Connor, que estava andando por aí com passos saltitantes e um largo sorriso, Charles se esforçou para entender a alegria do homem. Em comparação com o mundo da superfície, o que havia de tão alegre em possuir uma terra estúpida e estéril? Feuerbach se inclinou com um sorriso de sempre no rosto. Sentindo a confusão de Charles, ele explicou: governador, a terra da qual você falou é extremamente atraente, tão atraente que parecia fora de alcance. Eles se importam mais com o que é tangível. Em outras palavras, o que está bem na frente deles. Charles virou-se para Feuerbach e perguntou: esse também é seu objetivo? Claro, Feuerbach tinha uma expressão prática. Eu também sou capitão de um navio de exploração. Meu sonho é me tornar um habitante da ilha central. Você não vê como estou feliz? Charles estava bastante cético em relação às palavras do homem de cabelos verdes diante dele, mas por enquanto, ele não parecia ter nenhuma intenção prejudicial. Chega dessa conversa inútil. Se não enviarmos essas fotos, nenhum de nós irá de qualquer maneira, Charles instruiu. Logo, ele também percebeu que havia alguns benefícios positivos na cerimônia de declaração. O moral das tripulações havia evidentemente subido, e cada rosto estava transbordando de antecipação de um futuro mais brilhante. Fiel ao seu nome, Hope Island instilou esperança em cada indivíduo. Com paixão renovada, as tripulações agiram rapidamente e, em pouco tempo, o estoque de combustível de todos os 12 navios foi abastecido. Parado na ponte do navio, as sobrancelhas de Charles estavam franzidas enquanto ele olhava para o mapa náutico que adornava a parede. 300 milhas náuticas não eram muito longe para um navio a vapor abastecido com combustível. No entanto, Hope Island estava situada na borda dos territórios explorados pelos humanos. Ninguém sabia o que havia além daquelas águas desconhecidas. Para garantir que nada desse errado, Charles decidiu que todos os 12 navios escoltassem Monty em sua missão. Ele estava um tanto relutante em retornar ao mar, mas ele realmente não tinha escolha nessa questão. Ele examinou sua frota e observou uma dúzia de holofotes perfurando a escuridão. Ele respirou fundo e ordenou: liguem os motores. Vamos embora. Ao lado dele, Bandages assentiu e começou a girar o volante. A luz do sol da ilha Hope desapareceu gradualmente além do horizonte enquanto o Narvale, acompanhado pelas 12 embarcações de exploração, se aventurava na escuridão mais uma vez. Capítulo 148. Qual é a nossa velocidade atual?
Charles perguntou enquanto olhava para a carta náutica adornada na parede da ponte do navio. 15 nós, capitão, relatou Connor. Ele se virou para Charles com a luz da antecipação nos olhos. Capitão, vamos descansar por um longo tempo depois desta jornada, certo? Você reivindicou uma ilha habitável para si, então meu objetivo também é considerado cumprido. Gostaria de tirar uma folga para fazer uma viagem à Ilha do Vulcão e trazer minha família. Tudo bem, Charles assentiu. Depois que os discípulos da Divine Light Order chegarem, você pode ir junto nas naves deles para voltar para casa. Assim que eu me estabelecer lá em cima, mandarei alguém para buscá-lo. O aperto de Connor no leme aumentou. Olhando para as costas de Charles, ele hesitou se deveria dizer suas próximas palavras. Não obtendo resposta, Charles insistiu. Se você tem algo a dizer, diga. Capitão, se a Terra da Luz realmente existisse, você não ficaria conosco na Ilha da Esperança, ficaria? Connor perguntou. Charles virou-se para lançar um olhar fugaz a Connor. Sem dizer uma palavra, seu olhar retornou à carta náutica na parede. Connor soltou uma risada envergonhada e desajeitada. Na verdade, todos podem sentir seu desejo de retornar. O médico disse que você nunca foi apegado a essa paisagem marinha, e você tem desejado escapar. Charles pegou seu relógio de bolso para verificar as horas antes de desenhar uma linha tracejada no mapa. Observando a expressão de Charles, Connor hesitou por um momento antes de continuar. Capitão, se você chegar lá, não há necessidade de você mandar alguém me buscar. Mesmo que o Narvali nunca mais navegue, eu sempre o considerarei meu capitão. Você não vai para o mundo da superfície? Por quê? Charles se virou para olhar seu segundo imediato com uma expressão genuína de espanto. Capitão, assim como seu mundo é lá em cima, este é o meu mundo. Eu realizei meus sonhos e planejo viver o resto da minha vida na Hope Island. Eu não te contei sobre o mundo acima? Por que você ainda prefere ficar neste lugar esquecido por Deus? Porque eu já me tornei um ilhéu central. Eu também não quero mais trabalhar tanto. Lá em cima, todo mundo vive como morador da ilha central. E é exatamente por isso que eu não quero ir lá. O volume de Connor de repente ficou um pouco mais alto. Entre ofegos rápidos, a raiva impregnava sua voz enquanto ele gritava. Finalmente me tornei um dos escalões superiores depois de passar por tantas dificuldades. Eu não quero igualdade. Quero aproveitar os privilégios de ser um habitante da ilha central. Quero viver a vida que eles vivem e a liberdade de fazer o que eu quiser. Charles encarou Connor. Um turbilhão de pensamentos o atingiu, deixando-o bastante confuso. Ele não esperava que essa fosse a razão da relutância deste último em subir para o mundo da superfície. Foi meu pensamento positivo o tempo todo? Talvez a superfície seja um paraíso só para mim, mas não é tão atraente para eles. Uma atmosfera tensa tomou conta da ponte do navio. Capitão, por que você não fica e é o governador? Você pode ter tudo o que quiser. Por que você? Chega. Não quero continuar essa conversa com você. Leve o navio para mais perto de Monty. Quero ver como as coisas estão indo do lado dele. Charles interrompeu em um tom firme. Já que Connor não estava disposto que assim seja. Ele não deveria impor seus sonhos aos outros. Todos tinham suas próprias aspirações, afinal. Connor engoliu a palavra na ponta da língua e girou o volante silenciosamente. Quando o facho do holofote da nave de Monty atravessou a escuridão e pousou no Narvali, Charles emergiu da ponte da nave. Ele levantou seu membro protético e o mirou na nave de exploração. Um gancho de escalada disparou e se prendeu na nave de Monty. Ativando o mecanismo com seus pensamentos, as correntes se retraíram, e Charles foi levado sem esforço. Observando a figura de Charles desaparecendo do Narvali, Connor tirou um pingente do bolso do peito. Seu olhar intenso o perfurou por alguns momentos antes de guardá-lo novamente. Com os olhos levemente injetados de sangue, ele murmurou para si mesmo: Misha, fique tranquilo. Agora que sou um habitante da Ilha Central, poderei arrebatar você de volta deles. Enquanto isso, Charles desembarcou no navio de Monty. No momento em que ele chegou ao convés, ele viu Monty embalando uma garrafa de vidro que continha um cristal roxo do tamanho de uma toranja. Percebendo Charles, Monty imediatamente deu alguns passos à frente e o recebeu. Governador, o cristal brilhou por um breve momento antes. Acredito que se nos aventurarmos um pouco mais perto, seremos capazes de estabelecer contato. Charles apontou o dedo indicador para o cristal e questionou. Essa sua relíquia não vai nos decepcionar no momento crítico, vai? Não haverá absolutamente nenhum problema. Este cristal de transmissão é uma herança de família. Meu bisavô o descobriu no estômago de um peixe gigante, e nós o usamos por quase um século. Ele nos salvou algumas vezes também. Charles examinou o cristal e se sentiu estranho. Ele sentiu como se o cristal estivesse olhando para ele também. Olhando para Monty, cujo rosto estava perpetuamente sombrio, Charles deu um passo para trás. As desvantagens potenciais desta relíquia eram provavelmente mais sérias do que ele pensava. Antes que Charles pudesse questionar quais eram os efeitos colaterais do uso do cristal, os olhos de Monty de repente se estreitaram em fendas enquanto ele olhava para a distância. Governador, olhe ali. Algo está se aproximando. Charles se virou e seguiu o olhar de Monty. Logo avistou uma forma vaga e branca surgindo sob as águas distantes. Não olhe para ele. Finja que não está lá. Sinalize para o Narvali desviar o curso. Charles deu o comando mais lógico. Não importava o que fosse, ele queria evitar problemas desnecessários.
Bandeiras amarelas brilhantes foram rapidamente agitadas, e a frota prontamente mudou de direção e se distanciou da aparição assustadora. Justo quando Charles pensou que esse pequeno evento havia passado, a forma branca fantasmagórica apareceu mais uma vez. Dessa vez, estava muito mais perto deles para que Charles conseguisse discernir o convés coberto de cracas. Era um navio a vapor fantasmagórico que navegava sob as águas. O navio estava coberto por uma espessa camada de cracas e corais. Sua luminescência fantasmagórica refletia o brilho frio da lua, tornando o navio extremamente visível. De fato, os problemas sempre se formavam nos momentos mais críticos. O rosto de Charles ficou um pouco mais escuro. Ele sabia que o navio fantasma o tinha em vista. Sem poupar um momento de hesitação, Charles emitiu a ordem de atacar. Canhões rugiram, e colunas de água dispararam para o céu. No entanto, quando a turbulência se acalmou, o navio fantasmagórico parecia ileso. Era como se fosse um mero reflexo na superfície da água. Vendo que as balas de canhão não serviam para nada, Charles tirou o para-raios de dentro do casaco. Nesse momento, a nave espectral subiu rapidamente para a superfície da água. Um fedor nauseante de lama podre imediatamente encheu o ar. Uma figura translúcida e luminescente em verde cintilante emergiu das cabines. Parecia ser um espectro. Ele não estava vestido com o traje típico dos capitães do Subterranean Seascape. Em vez disso, ele vestia um uniforme azul marinho, elegante e afiado. A tripulação olhou horrorizada, mas, contrariando todas as expectativas, o fantasma ofereceu uma saudação militar a Charles à distância. Saudações, senhor. Sou o capitão do navio de transporte D134. Perdemos o caminho. Poderia gentilmente me indicar Easford? Examinando o estranho espectro, Charles rapidamente fez um cálculo em sua mente. Ele respondeu com cautela: não estou familiarizado com a localização deste Easford que você mencionou. Não importava qual fosse o número, ele não queria provocar esse capitão espectral. Ao ouvir as palavras de Charles, uma pitada de confusão cruzou o rosto translúcido do fantasma. Você não sabe onde fica? Como pode ser? É aquele lugar com uma escada rolante que leva a Nelbon City. Você nunca ouviu falar dele? Capítulo 149. Escada rolante? Nelbon City? Easford está se referindo à minha terra reivindicada, Hope Island? Charles estava profundamente absorto em seus pensamentos. Estudando o modelo da nave, ele tinha razões para acreditar que a nave era da época em que a fundação ainda existia. Nesse caso, as perguntas do espectro faziam sentido. Todos esses anos, o navio vagou nas profundezas do oceano em busca de uma cidade perdida. Após um momento de consideração, Charles lentamente levantou a mão e apontou o espectro na direção oposta de Hope Island. Seus olhos permaneceram fixos na aparição, cauteloso de que ela faria qualquer agressão repentina. Surpreendentemente, o fantasma não mostrou sinais de ataque. Ele educadamente expressou sua gratidão e então começou a fazer seu caminho até o leme. Aquela coisa realmente veio pedir informações? Charles murmurou para si mesmo enquanto um turbilhão de pensamentos se agitava em sua mente. Assim que o espectro estava prestes a entrar na cabine da nave, Charles falou de repente novamente. Como estão as coisas na superfície agora? O homem fantasmagórico se virou. A confusão era evidente em seus olhos translúcidos. O que você quer dizer? A superfície é apenas a velha de sempre? Pensando na luz solar perpétua brilhando através da fissura acima, Charles continuou. A Terra parou de girar? Ou alguma catástrofe aconteceu conosco? Charles prendeu a respiração em antecipação. Cada músculo do seu corpo se contraiu enquanto ele fixava o olhar na figura espectral. Se houvesse alguém neste espaço subterrâneo que tivesse o conhecimento do estado do mundo da superfície, seria, sem dúvida, esta figura fantasmagórica de uma era passada. Que besteira você está falando? Desculpe, mas estou com uma agenda apertada. Tenho que ir agora. Aparentemente frustrada, a aparição então se virou e foi em direção à ponte do navio. Ele então levantou a mão na direção que Charles havia apontado. Navio de transporte D134, velocidade máxima. Precisamos chegar ao nosso destino e entregar este lote de carga até o dia 16. Uma trombeta sinistra soou no ar enquanto o navio medonho submergia rapidamente. Sua luminescência desapareceu como bolhas sendo consumidas pela água. Em meros segundos, o mar ao redor da frota retornou à sua escuridão de breu habitual. As águas haviam recuperado a tranquilidade, mas a mente de Charles estava longe disso. O que ele quer dizer com o velho de sempre? Então como é? Cara, você não viu a reação dele? Ele não mostrou nenhum sinal de tristeza. Se a Terra tivesse parado de girar, isso seria considerado uma calamidade global. Não tem como ele ter sido tão indiferente sobre isso. Richard gorjeou. Não vendo nenhuma resposta de Charles, ele continuou. Isso significa que está tudo bem lá em cima. A Terra não parou de girar e não há desastre global. Podemos voltar para casa. Talvez. As sobrancelhas de Charles estavam franzidas. Uma suspeita crescente e pior arranhava sua mente. Talvez a Terra tivesse realmente parado de girar, e o mundo da superfície não fosse mais habitável para humanos. Por isso, a Fundação realocou pessoas para essa paisagem marinha subterrânea, assim como a Arca de Noé salvou os animais na Bíblia. Era uma teoria que explicaria a estranha expressão do Capitão Fantasma anteriormente, se fosse provada verdadeira. Capitão, o cristal está brilhando. A voz de Monty sacudiu Charles para fora de seus pensamentos. Charles se virou para ver um tênue brilho roxo emanando do cristal. Rápido, Mandius!
Charles instruiu enquanto caminhava apressadamente em direção a Monty. Ele havia deixado completamente de lado as palavras do fantasma. Independentemente do que tivesse acontecido, seu objetivo atual era passar pela fissura no terreno acima. Para chegar lá, ele tinha que fazer contato com os fanáticos da Divine Light Order. Para um teste, Monty pegou um pedaço de papel branco e cuidadosamente o colocou sobre o cristal. O papel pairou sobre o cristal por conta própria. Então, ele posicionou suas mãos em ambos os lados do cristal e as moveu ritmicamente. Um feixe tangível de linha roxa disparou de dentro do cristal. No momento em que entrou em contato com o papel instantaneamente se transformou em pó. No momento seguinte, o pó rapidamente se retraiu para dentro do cristal e desapareceu sem deixar vestígios. Monty assentiu enfaticamente. A transmissão foi bem sucedida. Esse foi o papel de teste. Agora só precisamos esperar a confirmação do meu pai. Depois disso, podemos começar a enviar as fotos. Momentos depois, um aglomerado de poeira congelou acima do cristal antes de rapidamente formar uma bola de papel tangível. Monty agarrou a bola de papel e a desenrolou com movimento apressado. Ao colocarem os olhos no item, seus olhares tremeram. Um dedo decepado estava enrolado dentro do pedaço de papel. Logo abaixo do emblema triangular da Divine Light Order, no canto superior esquerdo do papel, havia uma linha de texto escrita com sangue. Onde está o traidor Cord? Isso. A voz de Monty tremeu quando ele murmurou. Este é o dedo do meu pai. Ao ver o emblema do triângulo branco, um sorriso sombrio surgiu no rosto de Charles. Claramente, os feitos de Cord não eram mais um segredo, e a Divine Light Order já estava no encalço deles. Essa era uma notícia melhor para ele, pois eliminava uma etapa intermediária na transmissão da mensagem. Governador, este é o dedo do meu pai, reiterou Monty com uma emoção indecifrável nos olhos. Rápido, mande as fotos rápido. Charles pediu. Monty manteve o dedo longe e com as mãos trêmulas, selecionou algumas fotos da pilha já preparada e as colocou na relíquia de cristal. No entanto, a situação foi diferente dessa vez. No momento em que a luz do cristal tocou as fotos, uma explosão repentina de chamas incinerou as fotos com um alto som de estouro. Não deu certo? Tudo bem. Tente de novo, Charles encorajou Monty. Monty se forçou a se acalmar e tirou algumas fotos em suas mãos. Mas antes que ele pudesse colocar as fotos no cristal, outra bola de papel bem enrolada foi transmitida. Charles rapidamente desenrolou a bola e encontrou uma palma parcialmente ensanguentada e com um dedo faltando. Capitão Monty, diga ao seu empregador que acabou. O cardeal sabe de sua farsa. Não importa onde ele tente se esconder, ele será arrastado de volta para a Divine Light Gran Catedral para enfrentar o julgamento final. Continue, Charles instruiu. Sem dizer uma palavra, os lábios de Monty estavam pressionados juntos em determinação enquanto ele tentava enviar as fotos mais uma vez. Eles finalmente conseguiram dessa vez. A luz disparou do cristal, e as fotos desapareceram perfeitamente. Após as fotos terem sido transmitidas com sucesso, a resposta do outro lado parecia ter cessado. Nenhum outro fragmento humano estava sendo enviado. As mensagens deles cessaram, mas Charles não tinha intenção de parar. Ele ordenou que Monty enviasse todas as fotos deles. Charles andava ansiosamente no convés do navio. Ele sabia que as notícias do Sol seriam atraentes para esses fanáticos, mas, naquele momento crítico, a dúvida começou a arranhar seu coração. E se eles não acreditassem nele? A tensão no ar durou vários minutos antes de ser quebrada por um súbito movimento de papel que havia sido transmitido. Pela escrita torta no papel, Charles podia sentir claramente as emoções turbulentas do escritor. Estimado acólito sagrado, o brilho do seu espírito rivaliza com o dos raios do Deus Sol. Seu feito valente será gravado nas paredes da grande Catedral da Luz Divina. A notícia de que você encontrou a Terra da Luz foi enviada para a ilha principal na velocidade mais rápida. Imploramos que você espere pacientemente. Ao ler o conteúdo da mensagem, um sorriso triunfante apareceu no rosto de Charles, e seus olhos brilharam de esperança. Deu certo. Capítulo 150. Ilha de Vereto. O governador Daniel estava sentado em seu escritório enquanto examinava os relatórios de inteligência dispostos em sua mesa. Com um traço de perplexidade nos olhos, ele murmurou: o que esses lunáticos estão aprontando agora? Não era só em Vereto. Todos os discípulos da Divine Light Order baseados nos mares do norte estavam se mexendo e fazendo grandes movimentos. Parecia que estavam se preparando para algum grande evento. Eles estão planejando travar uma guerra contra a Aliança Ftagning novamente depois de tantos anos de paz? Droga! A própria possibilidade induziu uma dor de cabeça em Daniel. Se esses dois poderes religiosos entrassem em conflito, toda a região norte seria implicada. E seus anos de planejamento intrincado também seriam interrompidos. Ranger, a porta se abriu e um belo rapaz entrou na sala. Era seu filho, Jack. Com o que você tem andado ocupado? Perguntou Daniel. Eu te disse, Jack respondeu preguiçosamente enquanto afundava no sofá macio ao lado. Você está planejando assumir o comando daquelas pessoas da equipe do Distrito 7 da sede da polícia? Um sorriso de desdém surgiu no semblante de Jack. De jeito nenhum. Pai, parece que você não sabe. Mas alguns deles acham que podem simplesmente se livrar do sistema e ser pagos para não fazer nada só porque seus ancestrais foram os pioneiros da ilha. Acho que eles provavelmente nunca tocaram em uma relíquia antes. Vereto realmente precisa de uma nova equipe do Distrito 7. O rosto de Daniel ficou severo. De fato, já passou da hora de nos movermos.
O Distrito 7 deve ser restaurado à sua antiga glória. Vou aprovar um decreto mais tarde. Não há espaço para negociações. Se alguém ficar no caminho, desconsidere o apoio deles e lide com eles. Jack percebeu que seu pai estava falando sério dessa vez. O passo em falso recente deles manchou sua reputação. Eles fizeram o jogo de uma mulher. E desde aquele desastre, a família Cavendish foi reduzida a motivo de chacota entre outros governadores. Por que você me chamou? Se não houver mais nada, estou voltando. Ainda tenho uma montanha de assuntos para resolver. A expressão de Daniel voltou ao normal. Limpando a garganta, sua voz estava cheia de um tom de constrangimento quando ele disse: deixe esses assuntos de lado primeiro. Eu chamei você porque espero que você possa falar com sua irmã sobre isso. Os olhos de Jack se arregalaram de surpresa. Por que eu deveria ser o único a contar a ela sobre isso? Você é irmão dela. Então, sua filha está ignorando você, e você veio até mim, esperando que eu faça o papel de vilão? É mesmo, meu querido pai? Jack respondeu. Daniel pegou a escultura de canhão de bronze da mesa lateral e atirou em Jack. Pare com essa merda e vá embora agora. Com uma ressonância suave, Jack pegou sem esforço a escultura de bronze, que pesava vários quilos, com uma mão. Pai, você me deve muito por isso. Saindo do escritório do pai, Jack caminhou pelo jardim lá fora. Ele arrancou uma flor aleatória dos arbustos antes de ir em direção ao quarto da irmã. Antes que a criada de Margaret pudesse anunciar sua presença, Jack a silenciou com um gesto. Ele então abriu a porta diretamente e entrou no quarto. Irmão, o que te traz aqui? Visivelmente perturbada pela entrada repentina de Jack, Margaret rapidamente colocou uma pilha de papéis em uma gaveta antes de se virar para encarar o irmão. Esta é a flor mais linda que encontrei depois de procurar por todo o vereto. Apenas uma flor tão linda quanto está é adequada à princesa da nossa família Cavendish, disse Jack enquanto segurava a flor. De novo não. Você acabou de colher isso do jardim quando estava vindo para cá, não foi? Margaret o expôs com um olhar de desdém. Jack então delicadamente colocou a flor atrás da orelha de Margaret. A minha irmã é certamente inteligente. Eu vim para conversar. O filho do governador da Ilha da Névoa de Ébano estará visitando o vereto amanhã. Você gostaria de conhecê-lo? Eu lembro que vocês dois costumavam brincar muito bem juntos quando eram crianças. O rosto de Margaret se contorceu em frustração enquanto ela rapidamente removia a flor. Papai mandou você, não foi? Eu já disse muitas vezes que não quero vê-los. Olhando para a fúria ardente nos olhos de sua irmã, Jack rapidamente se esquivou e descansou um braço em seu ombro em uma tentativa de acalmá-la. Vamos, não fique brava comigo. Aquele velho me forçou a vir. Eu não tive escolha. Sai agora. Não quero falar com você, disse Margaret e virou a cabeça para o outro lado, não querendo lançar outro olhar para o irmão. Não se preocupe, maninha, na verdade estou do seu lado. Com um sorriso brincalhão no rosto, Jack a cutucou com o ombro. Realmente? Claro. Olha, seja lá qual for o segredinho, eu já ouvi sobre ele. Só um garoto, certo? Deixe-me pensar em um jeito. Você gosta muito dele? Do que você está falando? O rosto de Margaret ficou vermelho escarlate instantaneamente enquanto ela olhava timidamente para o chão. Por que há algo para se envergonhar? Diga-me, você quer minha ajuda? O rosto de Margaret ficou mais vermelho a cada segundo que passava. Mexendo na bainha da saia, ela finalmente conseguiu dizer um manso sim. Jack a soltou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, aparentemente absorto em pensamentos. Depois de alguns momentos, ele parou e disse: Ok, pensei em algumas maneiras. Pense em qual é mais adequada. Opção 1. Fazê-lo se casar com nossa família e nos ajudar a fortalecer a influência e o poder dos Cavendish. Se você concordar com isso, eu o ajudarei a persuadir o pai. Isso não vai dar certo. Margaret imediatamente balançou a cabeça e disse: O Sr. Charles não vai concordar com isso. Jack continuou. Opção 2. Deixe-o de lado por enquanto e espere que ele conquiste uma ilha, então faça-o vir a vereto para pedir sua mão em casamento. Quanto tempo eu teria que esperar? E isso é tão perigoso. O rosto de Margaret mostrou sua evidente desaprovação dessa proposta. Tudo bem então. Opção 3. Vou mandar alguém para sequestrá-lo, trancá-lo em um quarto e deixar você fazer o que quiser com ele. Depois que você se cansar dele, não vai mais gostar dele tanto quanto gosta agora, Jack disse com um sorriso travesso. Baque. Num acesso de raiva e constrangimento pela sugestão de Jack, misturada com insinuação sexual, Margaret levantou um livro pesado e o jogou em Jack. Vão embora. Agora. Jack riu e levantou as mãos defensivamente. Não se preocupe. Como uma dama da família Cavendish, você poderia dormir com um homem ou vários homens, e ainda haveria uma fila ansiosa para se casar com você. Os livros continuavam voando em direção a Jack, mas ele riu e se esquivou deles sem esforço enquanto recuava em direção à porta. Ao ver seu irmão parado na porta com um sorriso travesso, Margaret bufou com raiva e virou as costas para ele antes de se jogar no chão. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mentirosa! Você só está brincando comigo. A voz de Margaret tremeu. Olhando para a silhueta desamparada da irmã, Jack apagou o sorriso do rosto. Tirando um charuto do bolso, colocou-o na boca e acendeu-o com um isqueiro. Não fumei no meu quarto. Enquanto a ponta do charuto brilhava com um tom vermelho intenso, uma névoa de fumaça branca obscureceu o rosto de Jack. Margaret, Jack começou. Você já tem 17 anos este ano. Já passou da hora de você crescer e perceber que o mundo não é tão maravilhoso quanto parece. O pai tem te protegido de todos os seus lados mais sombrios.
Você tem que pensar nele também. Não recebendo resposta, Jack continuou. Sua teimosia da última vez nos custou muito. Você tem alguma ideia de quantas perdas sofremos quando o pai teve que procurar por você em cada canto do mar? Se o nome Cavendish perder seu prestígio, aquele seu inútil capitão Charles nem lhe daria uma segunda olhada. Margaret queria retrucar que Charles não era o tipo que Jack o retratava. No entanto, ela estava um pouco intimidada pela severidade e frieza incomuns na voz do irmão. Irmãzinha, descarte essas fantasias irrealistas. Reflita sobre seu papel e responsabilidades como filha de um governador. Você tem que ajudar o pai a permanecer em sua posição como governador. Essa é a única maneira de você manter seu status como a pérola de Vereto. Quando o cheiro persistente do charuto desapareceu no ar, Margaret, com as sobrancelhas baixas, virou-se lentamente e percebeu que seu irmão havia saído do quarto. Ela andou em direção ao armário mais cedo e tirou um pedaço de papel de uma das gavetas. Era um retrato vívido de Charles que ela secretamente havia encomendado a um artista para desenhar. Olhando para o semblante dele, os cantos dos lábios dela se curvaram em uma carranca triste, e seu comportamento estava cheio de tristeza quando ela murmurou: "Por quê? Porque quando eu gosto de alguém, porque todos vocês querem nos manter separados."